Bem, queridos, vamos continuar nossa meditação no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 1. O tema-chave deste livro, como já foi dito, é Deus falando para nós voltarmos para Ele. E hoje nós vamos meditar, eu vou voltar um pouquinho. A semana passada nós falamos até o verso 17. Mas eu vou voltar um pouquinho para a gente entender como que nós podemos voltar para Deus. E nós vamos ver que é tudo obra de Deus. Porque nós somos totalmente incapazes de voltarmos para Deus. Nós não temos como voltar para Deus. O que Deus pede, nós vamos entender, é que a gente somente abra o coração para Ele. Que a gente aceite a proposta de voltar para Ele. E como já dizia o salmista, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Então vamos voltar aqui no verso 16. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos Exércitos. E sobre ela a corda será estendida. Proclama também: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião outra vez, e escolherá Jerusalém. Levantei os olhos e vi 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou também 4 ferreiros. Então perguntei: o que estes vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém levantou a cabeça. Mas estes vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres das nações, que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de dispersá-la. Amém. Muito bem, queridos. Deus diz para nós voltarmos para Ele, para nós nos convertermos a Ele dos nossos maus caminhos, das nossas obras más. E a grande questão é como nós podemos voltar para Deus? E a resposta é que nós não temos como voltar para Deus. Nós meditamos como Israel, lá no cativeiro, estava debaixo de uma liderança muito forte. O anjo do Senhor, que tinha percorrido toda a terra, diz: a terra está em paz. Não há mudanças. Então, não há como mudar este cativeiro de Judá, porque o reino da Pérsia está muito fortalecido. Então, como que este povo podia ser liberto deste cativeiro? Como que este povo podia voltar? Não tinha como por eles mesmos. Então Deus toma uma atitude. E o verso 16 então diz, Deus dizendo assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão, com misericórdia. Então, queridos, uma vez que Deus deseja que nós nos voltemos para Ele, Ele toma a atitude primeira de se voltar para nós. E essa profecia de Zacarias, então, vai mostrar que Deus está disposto a trabalhar em nossas vidas para que nós possamos retornar para Ele. Tanto uma pessoa que nunca andou com Ele pode se achegar a Ele, como a sua igreja, que muitas vezes erra o caminho,
E quem de nós nunca errou o caminho? Eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz, né? É errar o caminho. E então Deus está fazendo essa proposta aqui para que todos, tanto aqueles que nunca o conheceram, como aqueles que já o conheceram e têm se desviado dos seus caminhos, então possa retornar para Ele. Na verdade, nós vamos estudar 5 coisas aqui, 5 ações de Deus, 5 ofertas de Deus, que podem então trazer uma grande bênção sobre nossas vidas e tornar possível a nossa volta para Ele. Então, a primeira oferta de Deus é uma oferta de misericórdia. Para que nós possamos, de fato, nos aproximarmos do Senhor, Deus precisa, primeiramente, manifestar a sua misericórdia. Porque Deus é santo, Deus é justo. E se não for a sua misericórdia, a única coisa que restará para a humanidade é a sua ira. Não tem como o homem agradar a Deus. Nós temos estudado já por vários cultos, né? Naquele estudo que nós fizemos aos sábados, que nós vamos retornar, nós já estudamos que o ser humano pertence a uma raça caída, e é um ser completamente depravado. A palavra de Deus diz que no homem não habita bem algum. O homem é mau, a essência do homem é má. Não há nada de bom no homem, não há nenhuma motivação boa no ser humano. Tudo que existe no ser humano é egoísmo. O homem pensa somente em si mesmo, e na sua ambição ele passa por cima de qualquer um. Então não existe nada de bom no homem. E se Deus não exercer misericórdia, então somente restará a sua ira sobre toda a humanidade. Então, queridos, vamos entender uma coisa: antes de qualquer coisa acontecer, nós precisamos receber a misericórdia de Deus. Antes de receber qualquer coisa da parte de Deus, nós precisamos receber a sua misericórdia. Amém, queridos? Então, essa é a primeira promessa que Deus fez aos judeus que estavam voltando para Jerusalém, e faz para nós. A sua primeira promessa é que Ele vai ter misericórdia de nossas vidas. E Ele diz: voltei-me com misericórdia. Então vamos entender. O efeito da misericórdia de Deus é o fim do juízo de Deus sobre nossas vidas. Quando Deus olha para a humanidade e Ele vê toda a maldade que existe no homem, então Deus diz: vou acabar com a humanidade, vou exercer meu juízo sobre a humanidade. Mas quando Ele olha para aqueles que são tocados pela sua palavra, que manifestam o desejo de voltar, não que conseguem voltar, mas manifestam um desejo de voltar, Ele então olha para essa pessoa com misericórdia. E quando Ele olha com misericórdia, Ele cancela o seu juízo sobre aquela pessoa. Dá para entender isso, queridos? Então, a misericórdia do Senhor é a primeira coisa que todo pecador recebe. Amém? Agora vamos entender, como eu disse aqui, sobre um pecador que aceita o convite de Deus para voltar. Ele aceita o convite de Deus, mas ele diz: eu quero, mas eu não consigo. Mas existe também um outro tipo de pecador, que é aqueles que reconhecem que estão errados, mas apesar de reconhecer que estão vivendo no erro, eles não têm a disposição para abandonar o erro. Na verdade, eles não querem abandonar o erro. Eles podem professar Jesus como Senhor de suas vidas, eles podem professar a fé que Jesus é o Salvador, eles podem reconhecer que estão errados, eles podem reconhecer e admitir que Deus não se agrada de suas vidas,
daquilo que eles estão fazendo, mas a questão, e a grande questão é que eles não se afastarão, porque não desejam se afastar dos seus pecados. Outro dia eu falei sobre pessoas que têm o pecado de estimação. Pessoas têm um pecado de estimação, elas gostam daquele pecado. Elas sabem que é errado, mas elas gostam. Elas têm prazer naquilo. E lá no íntimo do coração delas, elas não querem abandonar aquele pecado, porque elas sentem prazer naquilo. Lembra que eu contei a história de um pastor que fumava, e ele até pedia oração para a igreja, ele nunca escondeu da igreja, e ele pedia oração, e um dia um vizinho dele foi na igreja, tinha um pastor convidado, e o vizinho foi na igreja pela primeira vez, se converteu e abandonou todos os vícios. E ele chegou para Deus e disse: Deus, eu estou tantos anos te servindo, tantos anos orando para ficar livre, porque o Senhor nunca me livrou, e já livrou este homem que chegou pela primeira vez. E Deus disse para ele: eu não posso te livrar daquilo que você gosta. Enquanto você sentir prazer nisto, eu não tenho como te libertar. Então, queridos, a grande questão é, se você tem um pecado de estimação, Deus não pode exercer misericórdia sobre a sua vida. E se Deus não exercer misericórdia sobre a sua vida, nada vai acontecer na sua vida. É por isso que tem gente que frequenta a igreja há anos e não muda. Porque elas não querem mudar. Elas admitem que estão erradas, mas elas não querem mudar. E se elas não querem mudar, Deus não pode exercer misericórdia. Veja que o texto diz aqui que Deus está tendo misericórdia daquelas pessoas que decidiram sair da Pérsia e voltar para Jerusalém. Jerusalém ainda estava destruída. Nós vamos ver que Esdras vai reconstruir o templo, depois Neemias vai reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Mas quando este povo está voltando, Jerusalém está totalmente destruída. Mas este povo tem a disposição de sair de um conforto na Pérsia e ir para uma Jerusalém destruída, crendo na promessa de reconstrução de Deus. Dá para entender isso? A disposição para sair do seu conforto, sair daquilo que você gosta, sair daquilo que você tem prazer, para dizer: Deus, eu renuncio a tudo isto. E então Deus diz: eu vou ter misericórdia de você. Dá para entender isso, queridos? Então, vamos pensar aqui, o que a Bíblia diz. Uma pessoa que sabe que está errada, mas tem prazer no erro, não resta nada para ela a não ser a condenação. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 6. Todo que permanece nele, isto é, em Deus, não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então veja só, uma pessoa que não tem a disposição para abandonar o pecado, ela não conhece a Deus, ela nunca teve um contato com Deus, e então Deus não pode exercer misericórdia sobre esta pessoa. Fica claro isso, queridos? Porque a atitude da pessoa é tão incompatível com a fé salvadora, que essa pessoa não pode ter a ação de Deus sobre a sua vida. Então veja que professar a fé em Jesus não significa nada para aquele que não tem a disposição de mudar.
Aquele que chega diante de Deus e diz: Deus, o que eu estou fazendo é pecado. Eu não quero mais ter prazer nessas coisas, eu quero abandonar isto. Quando Deus vê a sinceridade deste coração, Deus exerce misericórdia. Dá para entender isso, queridos? Então veja, se existe esse tipo de pessoa que reconhece o erro, mas não tem a disposição do erro, de abandonar o erro, existe esse outro tipo de pessoa que está completamente enredado no pecado, talvez preso, amarrado a tentações, não consegue realmente deixar, mas sinceramente ela chega para Deus pedindo para se livrar disto. Como eu disse, esses forasteiros de Israel que estavam retornando para Jerusalém na época de Zacarias. Então Deus vai ter misericórdia. Amém, queridos? Fica claro isto? Veja, Deus havia disciplinado toda a nação de Israel, toda a nação de Judá, porque eles eram obstinados em seus pecados. Mas de repente tem essa nova geração que, sabendo que seus pais haviam se prostituído no mundo, haviam abandonado o Deus verdadeiro para adorar falsos deuses, eles viram a repreensão de Deus sobre Israel, a disciplina de Deus sobre Jerusalém. Eles viram o que aconteceu com Jerusalém, eles viram o templo destruído, eles viram a cidade completamente destruída, completamente entregue aos seus inimigos. E esta geração ouve agora uma palavra de Deus, ouve agora uma promessa de Deus, e então eles decidem retornar para Deus. E então Deus diz que vai ter misericórdia dessas pessoas. Amém, queridos? Então, se aquele primeiro grupo de pessoas que sabem que estão no erro, mas não têm a disposição de abandonar o erro, a mensagem é que eles vão para o inferno. A mensagem para este segundo grupo, que está atolado no pecado, mas tem o desejo de se livrar e voltar para Deus, a mensagem é: eu vou ter misericórdia de vocês. Amém, queridos? Então, a nova vida com Deus começa com a misericórdia de Deus, o dom gratuito de perdão em Cristo Jesus. É assim que começa a nova vida. Amém? Se nós atentarmos lá em Lamentações, capítulo 3, no verso 22, a palavra de Deus diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Então tudo começa com o quê, queridos? Com a bondade de Deus. Deus é bom. Porque Deus é bom, Ele nos chama de volta. Porque Ele é bom. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Ele nos chama e diz: voltai-vos para mim. Quando essa pessoa olha para Ele, com o desejo de voltar, então Ele manifesta a sua misericórdia. Amém, queridos? O principal resultado da misericórdia de Deus é o perdão dos nossos pecados. Então, misericórdia e perdão se unem. E o perdão não é outra coisa a não ser a expressão da misericórdia de Deus. Porque Deus tem misericórdia, Ele nos perdoa. Amém, queridos? Olha o que Daniel diz no capítulo 9, no verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele. Veja só, porque nós nos rebelamos contra Deus, somente uma ação de Deus, de compaixão, de misericórdia e perdão, para nos trazer de volta. Amém? Porque por nós mesmos nós não podemos. Eu achei interessante aqui uma frase de Calvino, quando ele cita esse texto, esse
verso 16 de Zacarias. Zacarias capítulo 1. Ele diz assim: foi preciso oferecer esperança de perdão e reconciliação ao povo, para que pudessem olhar adiante com confiança. Então, só porque Deus oferece esse perdão e misericórdia, é que há uma esperança para nós e nós podemos confiar que as coisas vão mudar. Amém, queridos? Essa é a verdade para todos aqueles que voltam a Deus do exílio do pecado, assim como foi para aqueles que voltavam do exílio para Jerusalém. Então, eu estou falando muito isso, mas eu quero que fique bem frisado e você guarde isso no seu coração. O ponto de partida para a liberdade é a misericórdia de Deus. Não é a sua força de vontade, não é o seu esforço, mas é a misericórdia de Deus. E então nós precisamos aceitar a graça que Deus nos oferece, crendo em Cristo Jesus e na sua obra do Calvário. Amém, queridos? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, está escrito assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque Deus tem misericórdia de nós e Jesus pagou o preço em nosso lugar. Amém, queridos? Então não há como nós construirmos um relacionamento com Deus na nossa própria força. É por isso que a gente sempre fala sobre a questão de uma pessoa que vislumbra o pecado e ela diz assim: eu faço isso e depois eu peço perdão para Deus. Depois eu me arrependo. Queridos, se Deus não tiver misericórdia, você não pode se arrepender. Lembra o que a Bíblia diz de Esaú? Que ele buscou com lágrimas o arrependimento e não conseguiu se arrepender? Porque tudo começa com a misericórdia de Deus. E Deus exerce a sua misericórdia quando Ele vê uma pessoa totalmente incapaz de voltar para Ele, mas que quer. Chega dizendo: Deus, eu quero voltar, mas eu sou totalmente incapaz de voltar. Eu quero abandonar este pecado, mas eu sou totalmente incapaz de abandonar este pecado. Tem misericórdia de mim. E na sinceridade do seu coração, Deus exerce misericórdia. E esse é o ponto de partida. Amém, queridos? Deu para entender isso? Amém? Tudo começa com a misericórdia de Deus. Depois de Deus exercer misericórdia, então Ele nos faz uma segunda oferta. E a palavra de Deus diz, lá no verso 16: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão, o meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos Exércitos. Então a segunda coisa que Deus fala é a edificação do templo. Qual é o sentido do templo? Para que foi construído o templo? Para que a presença de Deus se manifestasse no meio do povo. Antes do templo houve o tabernáculo, e havia ali o lugar chamado Santo dos Santos, onde havia a arca da aliança, e sobre aquela arca a presença de Deus permanecia. Então a presença de Deus no meio do seu povo, isso é o sentido do templo. É a presença de Deus no meio do seu povo, o Espírito de Deus habitando no meio do seu povo. Porque Deus habita entre nós pelo poder do seu Espírito. Então, quando Deus diz que o templo será reconstruído, Deus diz: eu voltarei para o meio de vocês. Eu voltarei a habitar entre vocês. Amém, queridos?
Então, quando nós nos aproximamos de Deus através da fé, quando nós somos recebidos pela misericórdia de Deus, então Ele vem habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Amém? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Então, o templo que Deus vai edificar é a nossa própria vida, para que Ele possa habitar em nós. Amém, queridos? Então, essa é a grande notícia para todo aquele que se afasta do pecado e volta para Deus. Deus vai habitar nessa pessoa pelo poder do seu Espírito. Amém? Agora, Deus não só manifesta a sua misericórdia, como vem habitar em nós com o seu Espírito Santo. Então, é exatamente isto que nós precisamos. Este poder de Deus em nós para uma nova vida em santidade. Porque o Espírito Santo é santo, ele vem em nós para trazer a santidade de Deus. Ele vem comunicar uma nova vida, e essa nova vida é uma vida de santidade. O Espírito Santo vem para nos conduzir nos caminhos de Deus. Amém? Nós já estudamos, mas eu quero ler aqui. João capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois Ele habita convosco e estará em vós. E no verso 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No capítulo 16, nos versos 13 e 14, diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Então veja, queridos, para que Deus reconstrói o templo? Para que sua presença se manifeste. Como que a presença de Deus se manifesta? Nos ensinando a verdade, nos guiando em toda a verdade, nos conduzindo pela verdade de Deus. Uma pessoa que diz, eu tenho o Espírito, e não anda na verdade, não tem o Espírito. Ela pensa que tem, mas não tem. Porque Jesus disse, quando o Espírito vier, Ele vai fazer isso. Se Ele não está fazendo, é porque Ele não veio. Então não se iluda achando que o Espírito é uma sensação que você sente, ai, que gostoso, o Espírito Santo. Não. O Espírito não traz sensação. O Espírito traz direção. O Espírito traz santidade. O Espírito traz pureza. O Espírito traz uma nova vida. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo guia a pessoa na verdade. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, verso 13 diz assim: porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus vem, olha só que coisa linda, Deus vem e mostra o seu querer. E quando nós concordamos, Deus, é exatamente isso que eu quero, então Ele produz o efeito dessa verdade em nossas vidas. Ele traz tanto o querer como o realizar.
Então, quando o Espírito Santo habita em nós, nós entendemos o que Deus quer e o próprio Espírito realiza o que Deus quer. Amém, queridos? Em Tito, na carta que Paulo escreve para Tito, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Então veja só, na sua misericórdia, Deus nos perdoa, Deus cancela o juízo que estava sobre nossas vidas e o Espírito Santo traz uma renovação. Por isso, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo, não algumas coisas, e tudo se fez novo, porque é uma renovação realizada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? E talvez a maior afirmação da obra de Deus através do seu Espírito em nós está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Que imagem? De Cristo Jesus, que vem do Espírito do Senhor. Amém, queridos? É alguns que são transformados. O que o texto diz? Todos nós, com o rosto descoberto. O que significa isso, com o rosto descoberto? Não escondendo nada. Porque, lembra do fariseu, que chega diante do Senhor, se cobrindo com justiça própria, se cobrindo com seus atos, dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu oro, eu jejuo, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ao lado dele tem aquele publicano que diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, quando a gente chega descoberto diante de Deus, mostrando que nós somos realmente pecadores, merecedores do juízo de Deus, então a glória do Senhor nos envolve e nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, e isto é obra do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, a importância de sermos cheios do Espírito Santo é essencial, queridos, é vital em nossas vidas. A gente não vai estudar aqui, mas depois você pode ler na sua casa, Ezequiel, capítulo 10 e 11. Leia esses dois capítulos, porque Ezequiel, ele tem uma visão de que os anjos do Senhor, os serafins, os querubins, eles descem até o templo em Jerusalém, isto antes de Judá ser destruída. Ele tem essa visão dos anjos descendo até o templo, e eles entram no santuário, e eles pegam a glória de Deus que está ali sobre a arca do propiciatório, sobre a arca da aliança, e eles pegam a glória de Deus, e eles vão saindo do templo com aquela glória, e eles vão saindo, e eles atravessam o templo, e eles estão fora da cidade agora, eles estão na cidade, fora do templo, e eles vão indo embora com a glória de Deus. A glória de Deus sai da cidade de Jerusalém, sai de Judá,
E depois, na visão de Ezequiel, então, Jerusalém é destruída. Jerusalém é tomada pelos inimigos. E ela é completamente destruída. E o povo de Judá é completamente escravizado pelos seus inimigos. O que isso mostra, queridos? O impacto. Quando a glória de Deus não está dentro de uma pessoa. Essa pessoa é totalmente vulnerável. É o que Jesus diz lá em João capítulo 15, no verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. E então, queridos, Deus olha para este povo, do qual a sua glória, do meio do qual a sua glória saiu, e este povo foi completamente destruído. Deus olha e diz: agora me voltarei para vocês com misericórdia. E por causa disso eles podiam então ter de novo a glória do Senhor. E é interessante porque esse Ezequiel capítulo 10 e 11 mostra a glória sendo retirada e a cidade, o povo se tornando vulnerável aos seus inimigos. No capítulo 43 de Ezequiel, nos versos 4 e 5, mostra esse retorno. E diz assim: e a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, olha o retorno, querido. Porque Deus exerceu misericórdia, a sua glória enche o templo. E então, é essa glória que está presente em nossas vidas quando o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas, quando nós nos rendemos a Jesus. Amém? Deu para entender isso, queridos? Então Deus exerce misericórdia e cancela o juízo que estava sobre nossas vidas. E quando Ele cancela o juízo que está sobre nossas vidas, Ele nos dá o Espírito Santo. E quando Ele nos dá o Espírito Santo, vem a terceira coisa. E Ele diz lá no final do verso 16: e sobre ela a corda será estendida. O que significa a corda estendida, ou o cordel, como diz algumas versões? Isso é um instrumento de medição usado pelos arquitetos. Então, a promessa de Deus agora é que Ele vai edificar. Ele iria edificar a cidade. Para nós, Ele faz a promessa de uma edificação. O cordel, que significa um instrumento de medida, diz que Deus vai fazer uma obra projetada. Não é qualquer coisa, aqueles puxadinhos feitos de qualquer jeito, que você olha assim, a parede está inclinada, né? Ela não é reta, ela é inclinada, porque é feito de qualquer jeito. Quando Deus diz que vai estender a corda, Ele diz: olha, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho todas as medidas. Como que vai ser isto? Não vai ser de qualquer jeito. Eu tenho tudo projetado, eu tenho tudo já planejado. Todos os detalhes estão planejados para a sua vida. Sabe, a vida cristã não é uma aventura, gente. A vida cristã não o ser dirigido pelo Espírito não é qualquer coisa. Eu não sei o que vai ser, eu sei o que vai ser. Eu sei qual é o projeto de Deus na minha vida. Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? A vida cristã, em certo sentido, porque depois eu vou falar o outro sentido, mas em certo sentido, a vida cristã é a mesma para todos. Porque a verdade é que Deus tem um plano especial para a sua igreja. Ele tem este projeto. E nesse plano maravilhoso de Deus, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, no verso 29, diz assim: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha o projeto de Deus: tornar você semelhante a Jesus. Quando ele fala de sermos semelhantes a Jesus, geralmente a gente pensa em ser grande, em ser poderoso, fazer milagres. Mas uma das coisas mais maravilhosas, mais encantadoras que a gente encontra na vida de Jesus é que ele nunca pecou. Na sua boca nunca se achou dolo. Jesus era perfeito. Jesus era santo. Jesus era totalmente inclinado para Deus Pai. Jesus era completamente submisso a todo projeto de Deus, a todo propósito de Deus. Na hora mais angustiante da sua vida, no jardim do Getsêmani, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sabia para que ele tinha vindo a este mundo. E é isso que nós, Igreja de Jesus, precisamos entender. O porquê estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de um projeto de Deus, para sermos sal e luz neste mundo, para sermos a expressão de Deus neste mundo, assim como Jesus foi a expressão de Deus. Por isso nós somos o corpo de Cristo, porque nós precisamos manifestar a vida de Cristo. Então esse é o grande projeto de Deus na vida de cada um de nós. Quando você olhar para a sua vida e perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pode responder sem dúvida nenhuma: que eu seja semelhante a Jesus, em santidade, em pureza, em amor. Que eu seja um louvor para Deus, que eu seja agradável aos olhos de Deus. Esse é o grande projeto de Deus. Amém? Mas num outro sentido, então Deus tem um plano especial para cada um de nós, porque Ele tem conferido dons individuais para cada um e planejou obras específicas para cada um, quando nós nascemos de novo em Cristo. Efésios capítulo 2, no verso 10 diz assim: pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, quando Deus te recebeu em misericórdia, e te predestinou para Ele, para ser dele, para ser conforme a imagem de Jesus, Deus também projetou uma obra específica para você realizar neste mundo. Deus tem um plano específico para você, um lugar específico no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Você não foi chamado para ser um frequentador de igreja. Como a gente brincava, né? Você não foi chamado para ser um gerente de banco, gerenciar um banquinho na igreja. Aqui é o meu lugar. Você foi chamado para realizar algo para Deus. E Deus disse que Ele está construindo isso em você. Ele está edificando, Ele já tem as medidas daquilo que Ele quer que você seja no corpo de Cristo. Ele tem um dom específico para você. Amém, queridos? Para que você possa frutificar. Nós estudamos isso lá em João capítulo 15. Se o ramo não produz fruto, é cortado e lançado fora. Mas aquele que produz fruto é podado, para que produza mais fruto ainda. Então Deus não chama ninguém
simplesmente para frequentar uma igreja. Deus chama as pessoas para produzirem frutos. Agora, essa produção de fruto não é algo próprio, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. E os ramos então sustentam o fruto que a videira produz. Então nós estamos aqui, queridos, e Deus está trabalhando em nossas vidas para que Ele mesmo possa produzir frutos através da nossa vida. E mais uma vez, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Agora, se você está parado, sem produzir nada, alguma coisa realmente está errada. Então veja, recapitulando, tudo começa com a misericórdia de Deus, que cancela o juízo sobre nossas vidas, nos dá o seu Espírito Santo e edifica as nossas vidas conforme o seu projeto, não o nosso, o projeto é dele. Depois disso, queridos, ele promete que vai, já agora no verso 17, proclama também, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião outra vez e escolherá Jerusalém. Então o que Deus promete agora, queridos, é abençoar o seu povo. Amém? Esse é o quarto benefício. E ele usa a expressão, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Então observa que nessa visão, a bênção foi além da cidade de Jerusalém. Quando ele diz, as minhas cidades. O que isso significa, queridos? Que as cidades circunvizinhas também seriam abençoadas e haveria abundância de bens. Então o que Deus mostra é uma terra que vai se tornando frutífera. Então, para nós o que isso significa? Que Deus quer tornar-nos prósperos, cada um, de tal forma que as pessoas ao nosso derredor sejam também abençoadas. Ele quer nos dar uma bênção tão generosa, tão transbordante, que as pessoas ao nosso derredor também serão abençoadas. Aí já todo mundo está pensando, opa, vou ficar rico. Onde você encontrou a palavra riqueza aqui? Aqui diz prosperidade. Que as cidades terão abundância de bens. O que Deus está realmente dizendo aqui, queridos? Que os verdadeiros cristãos, eles serão ricos em sua vida. Porque na terceira carta de João, ele escreve o seguinte, amado, faço votos de tua prosperidade e de tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a primeira prosperidade de Deus é uma prosperidade espiritual. Você vai ser rico, primeiramente, da presença de Deus na sua vida. Você vai ser rico em dons espirituais. E essa riqueza espiritual, vai fazer com que você seja um irmão que abençoa os outros irmãos. O poder do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida para você abençoar as pessoas. E então, porque você é cheio do Espírito Santo, você é um amigo verdadeiro das pessoas. E você, cheio do Espírito, é um marido exemplar. E uma esposa exemplar.
e pais exemplares, e filhos exemplares. Essa é a grande riqueza, que as pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero um lar assim. As pessoas vão ver que você é um trabalhador honesto dentro da empresa, que você não faz hora, você trabalha direito, você trabalha com prazer, você trabalha com alegria, você não fica reclamando do patrão, você não fica reclamando da empresa, porque você sabe que você está ali para a glória de Deus, você está ali para glorificar a Deus, você está ali para mostrar o que é ser um cristão. Isso é prosperidade que vai abençoar pessoas. E para alguns, e não me pergunte por quê, porque eu não sei, e a Bíblia não diz, para alguns Deus vai dar muito dinheiro sim, mas não para a pessoa ficar desfrutando, mas para a pessoa abençoar os que não têm. É isso que a gente encontra lá em Atos capítulo 2. Uma pessoa vende a sua propriedade para repartir com aqueles que estavam passando fome. E é por isso que Deus não pode dar riqueza para muita gente, porque se Ele der, essa pessoa se perde, então Ele não dá. Mas Ele tem seus motivos para não dar, até para quem gostaria de ter para dar, mas Ele não dá. Por que eu não sei. Agora, uma coisa que Ele dá para todos é habilidade para trabalhar, habilidade para adquirir riquezas, não para ganhar, para adquirir. E muitos não querem isso. Não querem usar a habilidade. Eles querem que caia do céu. E eu vou te falar, não vai cair. O que caiu do céu foi Satanás. Mas, queridos, uma coisa é certa. O salmista dizia: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Porque não é pelo cedo levantar, pelo tarde deitar, que você vai ter o seu pão de cada dia. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que nós precisamos é de um coração realmente grato. E aí o anjo declara: o Senhor consolará Sião e outra vez escolherá Jerusalém. Então o que nós vemos aqui é que Deus oferece um conforto para todos os seus filhos, um favor que vem dele. Amém? E a gente pode ter essa certeza que Ele é um Pai amoroso que cuida de nossas vidas. Amém? Agora, tem um texto que aqui fica interessante, é que diz que Ele escolherá Jerusalém outra vez. Parece que Israel perdeu a salvação, ganhou a salvação, pode perder a salvação, porque Deus vai escolher outra vez. Ele escolheu uma vez, perdeu, vai escolher outra vez. E na verdade, queridos, não é isto que significa. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 é muito claro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, veja que está tudo no passado, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, o decreto eterno de Deus para a nossa salvação não está sujeito a nenhum tipo de revisão. Deus escolheu, está escolhido e ponto final. O sentido aqui que Deus escolherá de novo, ou escolheu novamente, é que
Ele vai renovar as suas bênçãos sobre os seus escolhidos. Porque quando a gente entra num período de disciplina, parece que Deus se esqueceu de nós. Como Israel, o povo de Judá, que ficou 70 anos debaixo da escravidão, parecia que Deus havia os abandonado. E até o clamor do anjo: até quando, Senhor? Até quando? Então Deus está dizendo: olha, eu estou renovando a escolha que eu fiz. Eu não esqueci que eu escolhi vocês. Pode parecer que durante esse tempo de disciplina, quando você estava em pecado, pode parecer que eu estava distante, e você pode até ter se sentido como um não escolhido. Mas eu quero dizer que você foi escolhido. E eu estou renovando isto na sua vida. Amém, queridos? A gente pode sempre lembrar do filho pródigo, que ele foi embora, se atolou no pecado. Quando ele vinha voltando, ele vinha com aquele pensamento: eu vou dizer, oh, pai, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados. Mas o pai correu ao seu encontro, abraçou e disse: você é meu filho. O que eu me tornei lá no passado, eu sou eternamente. Se lá na eternidade eu disse que você é meu filho, você é meu filho. Então, é isso que significa essa escolha novamente. Outra vez Deus vai escolher, Ele vai renovar aquilo que Ele já tinha feito em nossas vidas. E para a gente terminar então aqui a visão de Zacarias, que diz: levantei os olhos e vi 4 chifres, e perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? E ele respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou também 4 ferreiros. Então perguntei: o que estes vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém levantou a cabeça. Mas estes vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres das nações que levantaram seus chifres contra a terra de Judá, a fim de dispersá-la. Então, aqui vem a 5ª promessa de Deus, a 5ª bênção que nós podemos receber. Deus promete uma proteção eterna para o seu povo. Ok? Depois você pode estudar lá em Daniel capítulo 7, os versículos 15 ao 28, e você vai ver que chifre representa o poder das nações que se levantam contra Deus e seus propósitos. Então, a visão de Zacarias aqui destes chifres é que as nações que se levantaram contra Israel eram poderosas. Porque, segundo aí os estudiosos, o chifre, quanto maior o chifre de um animal, maior é a força deste animal. Então o chifre representa força, o chifre representa poder. É por isso que quando você assiste esses filmes de época, você vai ver que os imperadores, os faraós, eles tinham aquelas coisas lá que tinha um monte de símbolos, e entre eles chifres. Porque eles representavam que essas pessoas eram poderosas. Então Deus estava dizendo para o povo: olha, realmente, nações poderosas se levantaram contra vocês. E quando fala de 4, a gente pode pensar 4 nações. Eu quero pensar de uma forma diferente, que também algumas outras pessoas pensam assim, que significa os 4 pontos cardeais. Inimigos que vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. Eles vêm de todos os lados, poderosos inimigos. Mas como vem 4, então Deus mostra também 4 ferreiros. O chifre realmente é forte,
Mas pensa num ferreiro com aquela marreta enorme de ferro batendo num chifre. O chifre vira poeira. E é isso que Deus está dizendo, não importa a força das pessoas que se levantam contra você, não importa a força do inimigo que vem contra você, para cada inimigo que se levantar, há uma resposta de Deus para eles. Deus diz através de Isaías: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém, queridos? Então, é isso que a palavra de Deus está mostrando. Israel estava voltando, inimigos ainda iam se levantar, mas o Senhor estava pronto para fazer com que todos os inimigos fossem derrotados. Amém? Em Jeremias capítulo 23, verso 29, olha que coisa linda aqui. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. Agora Deus mostra como é a ação desse ferreiro. Eu falei de um martelo, um grande martelo de ferro, mas isso é o ferreiro humano. Porque o ferreiro espiritual usa a palavra que esmaga as rochas. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus é a nossa poderosa arma de batalha, tanto como igreja como pessoas individuais. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para a obediência a Cristo. Então, queridos, quando um dardo do pecado vem à sua mente, uma tentação, responda com a palavra de Deus, porque essa palavra vai despedaçar a tentação. Foi isso que Jesus fez. Está escrito. Quando o diabo vinha com suas tentações, Jesus dizia: está escrito. E Paulo diz: essa é a nossa arma para vencer o pecado. Amém, queridos? E vencer todo o inimigo. Então, queridos, uma coisa é certa, que fique bem gravado. Eu comecei assim e quero terminar assim. Nós somos totalmente incapazes de nos levantarmos, de nos arrependermos e voltarmos para Deus. Mas Deus exerce a sua misericórdia, cancela o juízo contra nós, nos dá o seu Espírito, edifica as nossas vidas, nos abençoa e vence os nossos inimigos. Amém? E agora, realmente, para terminar, eu quero mostrar tudo isso aqui que nós falamos até agora no livro de Romanos, num único capítulo de Romanos. A gente leu textos de toda a Bíblia, agora a gente vai ver especificamente em Romanos capítulo 8, tudo isso aqui. Primeira promessa de Deus, sua misericórdia. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Segunda coisa, habitação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Terceiro ponto, a edificação. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam,
dos que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Bênção da prosperidade. Verso 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Salvação contra o inimigo. Romanos 8, a partir do verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O Senhor diz: volte para mim, e eu me voltarei para vocês com misericórdia. Edificarei a minha casa em você, vou construir e vou abençoar e proteger você contra todo inimigo. Então, não temas, somente creia. Amém? E para finalizar, isso não significa que você vai viver daqui em diante no mar de rosas. Mas significa que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo. Ele rege todas as coisas. E nada pode escapar do seu plano eterno. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé?